Bem-vindo ao canal. E a série do Space Ghost, personagem da Hanna-Barbera e que agora pertence à editora Dynamite Comics nos Estados Unidos, continua. E continua muito bem. É um dos melhores títulos importados que eu conheço. Tanto o roteiro quanto os desenhos são muito bons até aqui. Space Ghost número 3 foi lançado em 3 de julho de 2024 e encontramos o Space Ghost invadindo o quartel-general da tropa de robôs. Ele quer roubar os planos que incriminam essa corporação. Já Space Ghost número 4 foi lançado em agosto de 2024 e aqui o herói vai atender a um alerta que trata da fuga do vilão Zorak. Tanto Space Ghost número 3 quanto o número 4 foram escritos por David Peoples, o mesmo roteirista que escreveu as histórias do Novo Justiceiro. Aqui em Space Ghost ele vem fazendo um ótimo trabalho. Os desenhos são de Jonathan Lau, um veterano da Dynamite que traz ótimos desenhos. As cores ficam a cargo de Andrew Dalhouse. Mas, antes de continuar, eu lembro que qualquer canal, grande ou pequeno, existe em função dos inscritos. Pelo menos 85% da audiência total desse canal é feita por não inscritos, o que significa que as pessoas assistem os vídeos, mas não se inscrevem, numa proporção muito mais alta do que a média mínima do YouTube. É muito frustrante fazer vídeos sabendo que o resultado vai ser esse, uma situação unilateral onde eu não ganho nada. Se você é um desses não inscritos que assiste, mas não se inscreva agora para que o canal continue existindo. E se já é inscrito, agradeço mais essa visita. E agora, vamos ver como estão as aventuras do Space Ghost. E essa é a pergunta: tem coisas mais importantes do que estar certo? Estamos na 3ª edição dessa série do Space Ghost, e até aqui, essa série é muito boa. A Dynamite licenciou essa e outras propriedades da Hanna-Barbera, como o Jonny Quest, que também tem resenhas aqui no canal. E eles colocaram as equipes criativas certas nesse título, que faz valer a pena a leitura. E os finais das edições são sempre surpreendentes e prendem a atenção do leitor. Assim queremos saber o que vem em seguida. Essa edição começa com Jen e Jace convencendo o Space Ghost a aceitar a proposta de um vilão conhecido como The Widow. Ele quer invadir o quartel da tropa de robôs e roubar dados que vão incriminar a corporação de robôs. Space Ghost concordou e depois descobriu que todo esse plano não passava de uma armação. Mesmo assim, Jen conseguiu roubar os planos e capturou o vilão. E esse é um resumo para você entender a história até aqui. O Space Ghost perdeu a sua família por causa da tropa de robôs e ele construiu, ao redor da galáxia, uma reputação como vigilante. E em seu caminho, Space Ghost tenta encontrar uma maneira de destruir essa corporação de robôs. Na primeira edição, ele encontra Jen, Jace e Blip. Todos eles são afetados pela ação da tropa dos robôs, que, no caso desses dois, essa tropa deu fim ao pai deles. Eles encontram segurança em um lar que é a base do Space Ghost em um outro planeta, enquanto tentam encontrar vingança. O roteirista David Peoples consegue atingir diferentes gerações de seguidores do herói, mas tudo aqui parece ser algo moderno e não há nada melhor para quem conhece esse personagem há tanto tempo. Peoples usa cada palavra presente na história não só para fazer a história progredir e ir para frente, como também para o Space Ghost ensinar Jen e Jace e também nós, os leitores, que aprendemos com ele. Não há nenhum quadrinho que parece que os personagens estão parados e rodando no mesmo lugar. Há sempre um sentido de movimento que mantém o leitor engajado e aprendendo mais sobre os personagens e sobre o mundo onde eles vivem. A arte nesse título é sensacional. O desenhista Jonathan Lau e os arte-finalistas são veteranos na indústria de quadrinhos e eles produziram tantos trabalhos em quantidade quanto em qualidade até aqui. Jonathan Lau fez muitos trabalhos para Dynamite e posicionar ele nesse título pareceu ser uma escolha acertada. O estilo de arte nesse quadrinho é energético ao mesmo tempo em que o Space Ghost assusta os criminosos quando aparecem perto dele e quando a ação acontece, tudo salta das páginas. E uma parte importante dessa energia são as cores de Dalhouse. Ele traz muitas texturas nas cores e você nota isso logo de início.
Acho que as cores são exemplares e dão um toque único a essa história. Essa é uma edição interessante e continua a ser forte e está construindo um universo que é complexo e divertido ao mesmo tempo, começando e terminando de maneira independente, ao mesmo tempo que constrói uma história maior. Cada capítulo leva o leitor a um novo cenário, explorando cada canto de um vasto universo. O roteirista inicia uma cena de ação, então usa essa ação como ritmo para contar a própria história. Há uma história entre esses personagens que é explicada de maneira bem resumida, e aí está a tensão e a formação da equipe entre eles. Mas essa história não traz muitas surpresas. Em vez disso, procura levantar dúvidas no leitor, enquanto os personagens revelam os mistérios. Uma história maior está se formando à medida que os episódios passam, com a guerra do Space Ghost contra a tropa de robôs, servindo como vilões. E assim, o herói parte em sua cruzada. E agora vamos conhecer a continuação dessa história no Space Ghost número 4. O Space Ghost número 4 foi lançado pela Dynamite Comics em 7 de agosto de 2024, e aqui surge um novo nível de perigo quando o enlouquecido líder do culto, o Zorak, foge da prisão e cria um plano para trazer o deus dele da destruição para o universo. O roteirista David Peoples traz o foco dessa edição para um vilão do Space Ghost, levemente reimaginado, e o resultado é uma história repleta de perigo, ação, emoção e aventura, mas com muito mais seriedade do que o antigo cartoon exibido pela Hanna-Barbera. Esse título, ao lado do Jonny Quest, são os meus preferidos quanto aos quadrinhos importados, pelo menos até agora. A edição número 3 terminou com Jen e Jace convencendo nosso herói a aceitar uma oferta do criminoso conhecido como The Widow para invadir o quartel-general da tropa de robôs e roubar os dados que iriam incriminar a própria tropa. Como dizem, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Então, Space Ghost concordou. Quando a equipe estava próxima de partir para a invasão, The Widow virou o jogo depois que Jen descobriu que todo o plano era uma armação. Felizmente, Jen virou o jogo de volta, capturando The Widow e fugindo com os dados da tropa robô. Space Ghost número 4 começa com a apresentação do lendário Zorak na prisão. Zorak é um perigoso fanático que acredita em Lokar, o gafanhoto do apocalipse. Zorak destroçou diversas colônias espaciais em sua sangrenta jornada. Nesse dia, Space Ghost recebe o alerta de que Zorak escapou da prisão. O roteirista Peoples começa a edição apresentando Zorak como extremamente brutal, intimidador e um criminoso violento, que traz medo a qualquer um, desde os guardas da prisão até os seus companheiros de cela. E de maneira geral, essa ideia de ser intimidador é bem sucedida, auxiliada pela arte de Jonathan Lau. Space Ghost responde ao alerta se dirigindo ao último esconderijo conhecido de Zorak. Antes dele partir, ele fala para Jen e Jace que eles estão absolutamente proibidos de segui-lo porque Zorak é muito perigoso. Se eles desobedecerem às ordens, Jen e Jace serão banidos. Há maneira de apresentar a reputação do personagem, mesmo para quem não o conhece, e o roteirista Peoples faz isso perfeitamente. Space Ghost não demonstra medo ao falar sobre o Zorak, mas sua grande apreensão demonstra que ele percebe uma ameaça muito grande em Zorak, e isso aumenta a ideia e a presença de vilania nesse Zorak. Jen e Jace concordam em se comportar, enquanto o Space Ghost voa até o esconderijo, que fica em Belleroth. Os mapas estelares e papéis que ele encontra mostram que Zorak estava lá desenvolvendo um plano. De repente, Space Ghost é atacado por um robô assassino de Zorak, chamado Titanor. O que vem a seguir é uma grande batalha pela sobrevivência. Mas, se o leitor já poderia ficar satisfeito com a volta de um vilão, 2 é ainda melhor. Nos seus melhores dias, o clássico Titanor parece como um robô simplificado, com uma estética que parece que veio de séculos atrás. Aqui, Titanor parece um tanque ambulante que deixaria qualquer herói assustado, e a batalha que se segue é muito legal. Enquanto isso, Jen e Jace captam uma transmissão de rádio e ficam sabendo que Hadron Collider, que fica em Grax 3, foi atacado,
e todos os trabalhadores foram feitos reféns. Não há patrulhas espaciais próximas o suficiente para ajudar, e Space Ghost não está respondendo aos chamados. Contra as ordens do Space Ghost, Jen e Jace embarcam em sua nave espacial para resgatar os reféns. Contudo, o ataque em Grax 3 é mais do que uma simples situação com reféns. A edição termina com uma batalha que destrói tudo ao redor, uma tentativa de resgate que não deu certo e um acordo que não deveria ter sido feito. De maneira geral, essa edição traz o mesmo espírito de diversão e de aventura dos desenhos animados, mas tudo elevado num tom mais sério. O roteirista está construindo uma história que apela e que mantém tudo o que funcionou com Space Ghost, ao mesmo tempo que apela para os leitores de todas as idades. Jonathan Lau é um dos melhores desenhistas da Dynamite e essa edição mostra que isso é uma verdade. Ele é um mestre para usar sombras para enfatizar drama e o impacto. Os desenhos dos personagens são fiéis ao material original, mas são mais detalhados e a ação é sensacional. Leitores que não conhecem muito sobre o personagem e as histórias do Space Ghost podem não conhecer o Titanor. Esse robô foi criado por um cientista do Zorak, especialmente para derrotar o Space Ghost. O Titanor teve a sua primeira aparição em um cartoon no episódio chamado The Challenge, ou Desafio, e que foi exibido pela primeira vez na TV americana, em 3 de dezembro de 1966. E agora vamos para as considerações finais e para as notas. Em Space Ghost número 3, vemos o herói se aliando a um vilão na tentativa de invadir o quartel-general da tropa de robôs. É uma edição bem escrita, com muita ação e um ótimo ritmo. Os desenhos também são ótimos. Eu vou deixar uma nota 8 para Space Ghost número 3. Para Space Ghost número 4, eu vou deixar uma nota 9. É uma das melhores edições até aqui. O roteirista David Peoples criou uma história que traz de volta o antigo vilão Zorak e o transforma numa verdadeira ameaça, enquanto as cenas de batalha e de ação de Jonathan Lau são incríveis. Se a Dynamite conseguir manter esse nível nas edições futuras, esse título do Space Ghost vai ter vida longa. Então era isso, o Space Ghost e o Jonny Quest da Dynamite, além do Flash Gordon da Mad Cave, são os melhores títulos importados que eu conheço no momento. Você acha que deveriam ser publicados por aqui? O que acha de títulos de editores independentes sendo trazidos para cá, pelas editoras nacionais? Deixa a tua opinião aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.